Bom, muito bom dia, muito obrigada e queria, antes de iniciar esta apresentação, agradecer o convite do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. José Manuel Silva, e do Presidente da Secção Regional Norte, do Dr. Miguel de Guimarães, para que a Faculdade de Medicina do Porto pudesse apresentar nesta reunião aquilo que tem sido os 190 anos de História com Futuro do ensino da medicina em Portugal. E, nesse aspecto, organizei uma apresentação que tem algo de comum com aquilo que há 2 dias foi passado na gala da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que juntamos 3.000 pessoas no Coliseu do Porto a celebrar aquilo que é o início da nova década para o bicentenário da Faculdade de Medicina. E espero que, não é a mesma coisa, é uma apresentação arriscada, que eu espero que resulte, mas que irá traçar as linhas daquilo que têm sido os objetivos desta instituição e a responsabilidade desta instituição na formação médica. Isto teve início com Dom João VI e tivemos a presença dos nossos 2 irmãos do Brasil, da Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia e do Rio de Janeiro, que em 1808 tiveram os seus cursos de medicina. Em 1825 foi quando Dom João VI, chegado a Portugal, com uma história interessante que eu vou aqui relatar e que não foi relatada na altura, iniciou, a instituição das 2 faculdades de medicina, a Faculdade de Medicina de Lisboa e a Faculdade de Medicina do Porto. Temos aqui o nosso timeline, com o início em 1825, e aquilo que vou mostrar a partir de agora é a história do legado de homens e mulheres que ao longo dos 190 anos acreditaram na missão maior desta instituição: formar médicos tecnicamente competentes e humanamente dedicados. E assim foi sendo construído este edifício de excelência na educação, na investigação e na produção de conhecimento, que é hoje o motor da transformação destes qualificativos em valor de mercado, que é a sustentabilidade. Do Hospital de Santo António. A voz é da minha colega Amélia Ferraz, professora de História da Medicina, que relatou o início da Escola Médica do Porto. 3 professores substitutos e por um porteiro. Os primeiros tempos da Real Escola de Cirurgia foram particularmente difíceis, dadas as disputas políticas entre liberais e absolutistas. Na cidade e nas províncias assistia-se a uma franca melhoria da situação da saúde e do tratamento das doenças, fruto do esforço desenvolvido pela Escola Médica do Porto. Pelo decreto de 29 de dezembro de 1836, a Real Escola de Cirurgia do Porto ascende à Escola Médico-Cirúrgica. São incorporados no currículo cirúrgico cadeiras médicas. A inauguração da 2ª sede da Escola Médico-Cirúrgica ocorreu no ano letivo de 1883 e 84. O novo edifício era conhecido pelo Solar do Brasileiro e situava-se em frente ao Hospital de Santo António. Os problemas com que se debatia a escola era pelo facto dos seus licenciados não terem um reconhecimento superior da sua qualidade profissional e era-lhes proibida o livre exercício profissional da medicina. Aqui já podem ver que o problema da recertificação já estava lançado nesta altura, com a proibição, a que era muito mais rápida, que proibiam o exercício profissional na medida em que não estavam certificados os nossos licenciados a exercer. Mas chegada à evolução da Real Escola de Cirurgia e da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, chegamos a 1911. E em 1911, com a criação da Universidade do Porto, foi criada então também a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O decreto com força de lei de 22 de fevereiro de 1911 elevou aquilo que era a Escola Médico-Cirúrgica do Porto, a Faculdade de Medicina,
E depois, pelo decreto de 18 de novembro de 1911, o título de doutor em Medicina e Cirurgia foi equiparado ao de bacharel, formado pela Faculdade de Medicina de Coimbra, e ao de médico cirurgião, diplomado pelas escolas do Porto e de Lisboa. Esta evolução em 1911 foi a criação da Faculdade de Medicina e temos aqui o trajeto até 1953 que marca outro marco importante da faculdade. De 22 de fevereiro de 1911 que a Escola Médico-Cirúrgica do Porto se converte em Faculdade de Medicina. Durante a direção do professor Alfredo Magalhães, o Governo deu indicação para se efetuarem os estudos de ampliação do edifício da faculdade e a apresentação do projeto de Baltazar de Castro com a coautoria do arquiteto Rogério de Azevedo. Com o apoio do professor Alfredo de Magalhães, enquanto Ministro da Instrução, e no ano imediato da Junta de Educação Nacional, o professor Hernani Bastos Monteiro cria no Instituto de Anatomia os laboratórios de cirurgia experimental e de radiologia, importantes centros de investigação, com uma extraordinária produção científica de valor internacional. Deste impulso cultural nasceu, em 1948, o Teatro Clássico Universitário do Porto, fundado por Hernani Monteiro. E aqui já se começa a demonstrar o interesse e a ligação sempre da medicina com a arte e com as outras humanidades que sempre tão caracterizaram a profissão médica e o nosso exercício profissional. Mas a evolução da Faculdade de Medicina do Porto, nesta altura, exigia a construção, exigia o apoio de uma estrutura de saúde que fosse dedicada ao ensino clínico. O Decreto-Lei 22.917, de 31 de julho de 1933, autorizou a construção dos hospitais escolares de Lisboa e do Porto. E a construção do Hospital Escolar São João marca, então, a quadrilogia entre o passado, presente e futuro da FNUP. As atividades docentes, de investigação e clínicas. A inauguração do hospital ocorreu a 24 de junho de 1959. Contudo, já em 1942, no artigo do Jornal do Médico, intitulado Sobre a Reforma do Ensino Médico, o professor Hernani Bastos Monteiro, que foi de facto um obreiro da construção do Hospital São João e também da Faculdade de Medicina do Porto, assinalava que a palavra reforma sempre fora mero sinónimo da reforma dos programas de ensino escolar e dos quadros do pessoal docente e técnico, mas que deveria refletir uma resposta à preocupação universal com a própria saúde pública e o destino da profissão médica. Sentia ser da competência da Faculdade de Medicina velar pela instrução, educação e culturas sólidas ao futuro médico, coadjuvadas pela recente criada Ordem dos Médicos, em 1938. Nessas fontes de educação e cultura incluía as humanidades clássicas, ligadas às ciências, a vida na universidade e o exemplo dos mestres a incutir o amor do trabalho, a elevação do caráter, a dignidade na vida profissional. Defendia que as faculdades deveriam organizar cursos de ensino superior de medicina, de cirurgia e das especialidades e que a reforma devia passar obrigatoriamente pela reorganização dos serviços hospitalares, orientação traçada no projeto arquitetónico do Hospital São João. O professor Hernani Bastos Monteiro foi nomeado presidente da Comissão Instaladora do Hospital Escolar de São João, constituindo ainda pelos vogais professores Ernesto Moraes e Coroliano Ferreira e o provedor do hospital, o Dr. João Rodrigues. Houve um diálogo permanente com todos os intervenientes de forma a salvaguardar as necessidades do ensino, da investigação e da assistência médica num contexto de franca humanização e de elevado cultural estético. A inauguração do hospital, como viram, ocorreu a 24 de junho de 1959 e a FMUP continuou o desenvolvimento da sua missão nesta simbiose de hospital escolar e academia, desenvolvendo-se com a criação
de uma série de departamentos correspondentes a áreas do conhecimento com massa crítica suficiente para o seu desenvolvimento e que hoje constitui a estrutura da faculdade no que se refere à sua departamentalização, e que vemos aqui já um elenco destes departamentos. Onde estão incluídos os dois museus, o Museu da Anatomia e o Museu de História da Medicina, que está hoje a ser reestruturado no sentido de fazer parte de um grande museu de saúde da Universidade do Porto. Os sucessivos presidentes do Conselho Diretivo viabilizou que do programa preliminar e do projeto de execução se efetivasse a obra. O Centro de Investigação Médica da Faculdade, projeto de autoria dos arquitetos Manuel Gonçalves e Nuno do Burjal. Estamos, portanto, num presente muito próximo de um projeto que decorreu e que teve início a sua apresentação, ou melhor, a sua apresentação ocorreu em 1999, dia 15 de junho de 1999, com a entrega do projeto feita pelo então Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina do Porto, o professor Joaquim Pinto Machado, que elaborou um projeto de desenvolvimento e qualidade para a FMUP, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros, que previa a construção de novas instalações para a faculdade. A 7 de dezembro, os Ministros da Educação, da Saúde, da Ciência e Tecnologia e o Reitor da Universidade do Porto assinaram um contrato de desenvolvimento em que a proposta selecionada foi a que viram para a construção daquilo que é hoje o Centro de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Após a conclusão da empreitada, o CIM-FMUP é constituído por 3 edifícios ligados entre si e em articulação por via subterrânea com os espaços antigos da FMUP e do Hospital São João. Situa-se no vértice sudeste do terreno que cerca o edifício da faculdade. Possui um auditório, possui uma biblioteca com mais de 300 lugares, salas de aulas, laboratórios modulares e áreas de convívio que complementam e ampliam os serviços centrais. E foi inaugurado no dia 20 de janeiro de 2012, entrando em funcionamento em fevereiro desse mesmo ano. E chegamos, então, aos 190 anos da Faculdade de Medicina de uma história com futuro. Neste momento, a história da FMUP em números representa 2.885 estudantes da pré-graduação e da pós-graduação, mais de cerca de 3 centenas de docentes e investigadores, cerca de 160, mais de 160 trabalhadores não docentes, instituídos 15 cursos de mestrado, 11 cursos de doutoramento, 2 unidades de investigação e é a unidade de ensino médico com a nota mínima de acesso mais elevada a nível nacional no curso de medicina e que no ano transato foi de 18,67 valores. Em relação ao momento atual, há um conjunto de linhas estratégicas de desenvolvimento no presente na construção daquilo que é o futuro da educação médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Temos 3 linhas estratégicas de desenvolvimento. A preocupação crucial com a aprendizagem. E nesta linha estratégica, afirmar a faculdade como uma escola de aprendizagem onde os recursos e o conhecimento gerado através da excelência da investigação, que é outra linha estratégica, são utilizados no binómio ensino-aprendizagem, tendo como resultado a prática de medicina tecnologicamente avançada e humanizada. Segunda linha estratégica, e temos aqui, de facto, a organização, o nosso modelo de organização curricular e de organização do ensino da medicina, centralizado na pessoa, com 4 áreas circunjacentes de aprendizagem e de investigação, que são as ciências sociais e humanas, ciências da informação e epidemiologia, ciências clínicas e ciências biomédicas, isto para constituir um conjunto de competências que já foram mostradas pelo Alberto na primeira apresentação, da constituição de profissionais clínicos competentes, mas que sejam capazes de aprender ao longo da vida, e aí a investigação incluída no curso de medicina é um elemento absolutamente crucial, e também que sejam agentes de mudança na comunidade, portanto, líderes
naquilo que executam a nível da comunidade e é a preocupação do desenvolvimento curricular neste momento do curso de Medicina. Isto com uma retaguarda de investigação de altíssima qualidade, que produza conhecimento e que esse conhecimento seja aplicado no ensino que melhore as aprendizagens. A promoção da investigação científica é um ponto-chave para que a FUMUP se situe num lugar de referência competitiva nos rankings internacionais, e isto aqui vai nos permitir ter uma excelência na investigação, com o desenvolvimento de projetos muito relevantes, feitos em articulação com aquilo que também hoje vou mostrar, que é a existência do consórcio universitário de medicina entre a Faculdade de Medicina do Porto e o Centro Hospitalar São João, mas com desenvolvimento nos próximos anos destes 3 projetos. Centro Académico de Investigação Clínica, um Centro de Simulação Biomédica do Norte e um Centro Europeu de Medicina Translacional. Isto no sentido de nos permitir transformar o conhecimento em valor e tornar a FUMUP competitiva, torná-la num player de referência no mercado da saúde, no mercado da educação e dos produtos e serviços associados à educação médica e à saúde, e tudo isto para a criação de uma sustentabilidade financeira no meio complexo e com a diminuição dos nossos orçamentos e com os problemas sociofinanceiros, socioeconómicos e financeiros com que as instituições de ensino superior se debatem hoje no nosso país. O nosso mote é a FUMUP na excelência da educação, dando prioridade ao padrão da excelência na aprendizagem que demonstrei. A visão da instituição é a visão de uma instituição orientada para a aprendizagem, porque é do conhecimento novo que surgem os novos paradigmas da aprendizagem. E são estas as primeiras e as maiores razões de ser da FUMUP, no sentido de responderem àquilo que são os estudantes, show me the value, dos docentes e não docentes, show me the benefits, da instituição, da excellence e também da sociedade, show me the integration. Isto congrega-se na resposta a estes eixos de desenvolvimento da FUMUP, um eixo da excelência na aprendizagem, ao qual se junta a excelência na investigação, que permite completar esta excelência da aprendizagem, e tudo isto completado com a excelência na transformação do conhecimento em valor e que vai permitir, no final, a sustentabilidade financeira da FUMUP. Isto é, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto como um líder, respeitando o paradigma da excelência na educação. Esta excelência da educação, neste momento e no momento atual, podemos ver uma série de departamentos e uma série de dados que vão ser aqui demonstrados, que com base na história, e vem aqui a passagem na história da medicina, mostram o desenvolvimento atual da instituição. Na anatomia, é uma instituição que neste momento tem um ensino anatómico baseado nos cadáveres, baseado também na disseção, tem um centro de simulação onde não só se faz o ensino da simulação, mas também se desenvolve software educativo que neste momento já é rentável para a instituição, a existência das sessões anatomoclínicas lideradas por professores da nossa faculdade, a presença também do ensino clínico, do ensino efetuado em meio clínico, a aplicação das tecnologias aos modelos de ensino-aprendizagem, ao qual também tem contribuído a atualização do Centro Hospitalar São João dos diferentes departamentos, que tem acompanhado também este desenvolvimento e tem melhorado a qualidade não só da assistência, como é evidente, mas também a qualidade do ensino que é praticado na instituição hospitalar. Não só nessa, mas também naquilo que a FUMUP criou como uma rede de instituições afiliadas no ensino clínico, fundamentalmente para o ensino clínico, onde a prática clínica é feita nas mais diversas instituições protocoladas com a Faculdade de Medicina do Porto. E, claro, também apoiando o desenvolvimento de atividades extracurriculares,
tivemos a Tuna, tivemos o grupo de teatro que quem esteve na gala conseguiu verificar, e agora aqui o conjunto destas unidades de saúde, todas elas que contribuem para a melhoria das oportunidades clínicas para os estudantes de medicina, e tudo isto numa cidade de referência, Porto Ponto. Além disto, é absolutamente fundamental também referenciar que a Faculdade de Medicina do Porto, através dos seus professores e estudantes, evidenciou sempre uma contínua e crescente esfera de influência social, facto decorrente do seu saber e aplicação desse saber, e também de um profundo sentido de dever público e de intervenção política de alguns dos seus membros, enquanto ministros, deputados, presidentes e vereadores de câmaras municipais, governadores civis ou clínicos de individualidades de destaque das figuras na vida pública nacional. Ao longo da sua história, a FUMUP demonstrou um inconformismo constante e uma vontade determinada de evoluir no sentido da excelência da liderança, na inovação e na qualidade dos seus serviços, sendo uma referência nacional e internacional entre os seus pares. São estes os 190 anos da FUMUP, com futuro, no caminho de uma década que nos marcará o bicentenário com o Centro Universitário de Medicina da Faculdade de Medicina do Porto e do Centro Hospitalar São João. E para terminar, eu gostaria só de transmitir, na hora de reflexão de quase estas 2 décadas desta instituição, a mensagem que enderecei aos finalistas de 2014, na hora de partida da FUMUP, e que marcam a visão humanista de uma escola. Creiam no bem, na justiça, no amor, na tolerância e na vida. Creiam no bem, mesmo quando não consigam entender exatamente porque as coisas acontecem. Creiam na justiça. A justiça não é incompatível com o perdão, com a compaixão, com a solidariedade às vidas que não deram certo. A justiça não é feita de certezas absolutas ou de verdades plenas. Creiam no amor. O que vale na vida são os afetos. Creiam no amor ao próximo, sejam generosos, creiam no amor apaixonado. Creiam na tolerância, na capacidade de compreender e respeitar o outro, num mundo que é feito de pluralismo e diversidade. E creiam na vida. O tempo de cada um de vós é limitado, por isso têm que viver a nossa vida, a vossa vida, e não a vida de qualquer outro. Estes são os valores de competências transversais que instituímos ao longo da formação médica na FUMUP. E termino agradecendo a todos os que vivem e que viveram a FUMUP, que com todos nós e entre nós partilham esta missão ao longo percurso de serem médicos, que permitiram imprimir mudanças que deixam marcas pessoais e coletivas no sentido do desenvolvimento da saúde em Portugal. Têm e temos todos que aqui estamos, uma grande responsabilidade de tornar este mundo melhor. Muito obrigada.